Alô pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e hoje vamos começar a nossa sexta semana de ADNP. O assunto dessa semana, uma parte desse assunto está ligada à administração a valores a receber e a outra parte desse assunto eu vou fazer um vídeo separado que está ligado à gestão de estoques. Então, nós vamos trabalhar agora nesse momento com o capítulo 5 do livro Administração do Capital de Giro, quarta edição aqui do Assaf Neto e do César Tibúrcio, o qual vocês têm disponível na biblioteca virtual da UTFPR. Então, o assunto da aula de hoje, nós trataremos sobre a administração de valores a receber. Então, o que é isso daí? A nossa agenda ela vai perpassar pelos seguintes itens. Por que existe vendas a prazo? Ou seja, qual é a razão de eu vender a prazo para meu consumidor? Que tipos de políticas de crédito eu posso adotar para poder eu tornar minha venda a prazo factível? Que elementos de uma política de crédito eu tenho que considerar? Qual é a relação entre as medidas financeiras e os elementos de uma política de crédito? A análise da alteração da política de crédito e a concessão de crédito. Esses dois últimos itens aqui eu vou mostrar alguns exemplos no Excel de como é que vocês conseguem fazer essa análise. Então, o primeiro passo é por que existe vendas a prazo. Então, eu trago aqui para vocês 5 itens que podem esclarecer por que ocorrem vendas a prazo. No mercado eficiente, como é que a coisa funcionaria? Ninguém venderia a prazo. Entendeu? Se eu quisesse comprar um carro parcelado, eu iria no banco, faria um empréstimo, aí eu pegaria esse dinheiro, comprava o meu veículo à vista e aí o parcelamento eu iria me entender com o meu banco, admitindo que todo mundo tivesse a mesma facilidade de acesso ao crédito. Só que nós sabemos que na prática não é bem assim. Ou seja, para eu acessar o mercado de capitais, isso é totalmente diferente para compradores e vendedores. E isso nós vamos ver mais para frente por que isso acontece. Então, a ocorrência dessa diferença impulsiona as empresas a fazerem vendas a prazo. O segundo item, o mercado de crédito ele fornece informações ao comprador e ao vendedor. Ou seja, no momento em que eu faço uma venda a prazo, entendeu? Eu estou fornecendo para o meu vendedor quem eu sou, ou seja, que tipo de pessoa eu sou, e ao mesmo tempo o vendedor ele fornece a algumas agências de avaliação de crédito quem ele é. Então, ao mesmo tempo em que ocorre uma venda a prazo, o meu comprador ele está obtendo informações sobre quem é meu vendedor, ao mesmo tempo que o vendedor também está obtendo informações de quem é o comprador. O item 3 ele ajuda também a regularizar as vendas das empresas com alto grau de sazonalidade. Então, o que é que isso impacta? Se meu negócio ele é sazonal, ou seja, eu tenho meses em que eu vendo muito e eu tenho meses em que eu vendo pouco, ou, olhando pelo lado do comprador, eu tenho meses em que eu compro muito e eu tenho meses em que eu compro pouco, no momento em que eu faço as vendas a prazo, eu tento tornar essa relação de compra e venda o mais uniforme possível ao longo do tempo. E aí isso evita, por exemplo, que a empresa tenha que faturar tudo que ela puder conseguir nos meses de alta para quando vier os meses de baixo, no qual ela não consegue vender nada, ela, com as vendas a prazo que ela fez nos meses de alta, ela consiga receber nos meses de baixa. E ela é uma importante estratégia de mercado, isso é óbvio, por quê? Porque ela permite pessoas que não têm renda imediata conseguir comprar. Então, o camarada ele tem uma renda de 50 mil reais no ano, então é uma renda boa para o consumidor gastar. Só que ele não vai receber esses 50 mil reais de uma vez. Então, quando você permite a venda a prazo, você permite o acesso desse consumidor. Além do que, pessoal, é bom deixar claro de que determinados tipos de bens você só consegue fazer a venda dele muitas vezes a prazo. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa. Dificilmente você vai fazer uma aquisição à vista.
Além disso, há chamada também possibilidade tecnológica de se vender à vista, como por exemplo os impostos. Entendeu? Então, na hora que você está fazendo a efetuação das vendas dos seus produtos, você não paga o imposto no momento que ocorre a venda. Há um acumulado de vendas e ao final do mês é que você vai fazer o pagamento, o recolhimento desses impostos. Políticas de crédito. Então, para que serve uma política de crédito numa empresa? É porque ela vai fixar os parâmetros que a empresa vai considerar em termos de vendas a prazo. Então, uma vez que você tem esses parâmetros, você consegue uniformizar as vendas a prazo da tua empresa para teus clientes. E isso é diferente da concessão de crédito. Então, quando as políticas de crédito têm uma uniformização de como é que você vai fazer as vendas a prazo, a concessão de crédito ela é individual. Isso vai depender de cada caso, ou seja, de cada cliente seu. E para isso, as principais medidas financeiras que as empresas consideram para poder implementar uma política de crédito é justamente relacionada a investimento de capital, relacionada a investimento em estoques, relacionada a despesas de cobrança e relacionada a despesas com devedores duvidosos. Então, como é que isso funciona em termos dos elementos de uma política de crédito? Os padrões de crédito, que é um desses elementos, ele está ligado aos requisitos mínimos para que seja concedido um crédito a um cliente. Então, se ele alcançar aqueles requisitos mínimos, que vamos ver um pouco mais à frente, você consegue o crédito. Se não, você nega o crédito. Já a política de cobrança, ela abrange toda a estratégia da empresa para o recebimento do crédito. Então, ou seja, é de que maneira a empresa vai agir para poder receber aquelas vendas a prazo. Já o desconto financeiro, ele corresponde à redução no preço de venda. Então, o que é que isso significa? Eu dou um desconto para poder estimular que aquele cliente ele possa fazer uma antecipação do meu pagamento, que ele possa pagar no dia. Um exemplo, alguns contratos de aluguéis, se você pagar até a data de vencimento, você recebe um desconto. E aí, nesse caso, o ideal é você fazer sempre uma comparação entre os fluxos de caixa, para poder você verificar se determinado desconto compensa ou não. No exemplo prático, eu vou mostrar para vocês como é que isso funcionaria. Por fim, o prazo de crédito ele vai te indicar o tempo em que a empresa receberá as vendas a prazo de determinado cliente. E aí, nessa tabela, pessoal, vocês conseguem ver como as medidas de crédito elas se relacionam com as políticas de crédito da empresa. Então, vamos entender melhor como é que isso se dá. Em relação aos padrões de crédito, eu posso ter um padrão de crédito chamado frouxo e um padrão de crédito chamado restritivo. Então, o que é que isso significa? Um padrão de crédito frouxo significa que você não vai cobrar muitos dados cadastrais do teu cliente. Então, você vai trabalhar com pouquíssimas informações a partir que descreve quem vai ser esse teu cliente. Então, se você tem um padrão de crédito muito frouxo, o que é que acontece com o teu volume de vendas? Ele tende a aumentar, já que você não está fazendo uma investigação bem aprofundada sobre quem é teu cliente. Já quando você faz adota um padrão de crédito restrito, ou seja, você faz um amplo levantamento sobre a vida financeira do cliente, então isso tende a impactar no volume de vendas, ou seja, você tende a vender menos. Então, ou seja, aquelas pessoas que estão procurando comprar a prazo de você, se você adotar um padrão restrito, você dificilmente vai vender para elas. E aí aqui teu foco é mais em vendas à vista. Já que você tem um padrão frouxo, você tende a vender mais a prazo, já que você não vai ter essa ampla investigação sobre o teu cliente. Ainda sobre padrões de crédito, se você adota um padrão frouxo, as despesas de crédito ela vai aumentar. Por quê? Porque você vai gastar mais para você ter uma melhor equipe de cobrança. Entendeu? Enquanto que no padrão restrito, você vai ter menos despesas de crédito. Ou seja, já que aqui você vai vender menos a prazo, então você gasta menos. Em relação a investimentos a valores a receber, o que é que isso significa? Isso significa que quando você vender mais a prazo,
mas maior vai ser a tua necessidade de investimento em giro, porque você vai precisar ter dinheiro disponível para atender aquelas vendas a prazo. Ou seja, se você vende 10 mil reais a prazo, entendeu? Fazendo uma análise muito imediatista, você vai precisar de um investimento de 10 mil reais no teu capital de giro, especificamente na tua necessidade de investimento em giro, especificamente no teu contas a receber. Se você tem um padrão restrito, teus investimentos em valores a receber diminuem, já que aqui você está priorizando vendas à vista ou com prazos bastante curtos. Quando você vai em relação a prazos de crédito, ele segue mais ou menos o comportamento dos padrões de crédito. Então, você tem um amplo prazo de crédito, você vende em 60, 90, 120 dias, você aumenta teu volume de vendas, aumenta também suas despesas de crédito, não somente com a sua estrutura de cobrança, mas também com a possibilidade de aumentar a perda por devedores duvidosos. E com isso, como você amplia o prazo de crédito, você demora mais a receber. Então, o teu volume de investimentos em valores a receber também vai aumentar. Quando teus prazos de crédito é pequeno, o volume de vendas ele tende a ser menor. Em compensação, as despesas com crédito também são menores e o investimento em valores a receber também são menores. Quando você concede descontos financeiros, aqui é no sentido de você procurar antecipar vendas a prazo. Então, o volume de vendas tende a ser maior, porque já que você está oferecendo desconto, então as pessoas vão querer comprar de você, mas quando você oferece poucos descontos financeiros, o volume de vendas tende a ser menor. Compensação com desconto financeiro, as suas despesas de crédito diminuem. Haja vista que você vai estar trabalhando com um volume de crédito que tenderá a ser à vista. Já aqui, você terá uma maior despesa de crédito caso o desconto seja pequeno, já que aí a pessoa vai preferir pagar a prazo. E aqui o teu investimento em valores a receber será menor, enquanto que aqui o teu investimento em valores a receber será maior, já que aqui tende mais a ser vendas à vista, aqui tende mais a ser vendas a prazo. E quanto à política de cobrança, se a tua política de cobrança for liberal, ou seja, se ela não for tão ostensiva, você tenderá a vender mais volume de vendas, só que você terá mais despesas de crédito e por você ter aumentado o volume de vendas, você vai ter que ter mais investimento nos valores a receber. Em relação, se ela for rígida, teu volume de vendas tende a ser menor, compensação, suas despesas de crédito também serão menores e teus investimentos em valores a receber também serão menores. A análise da alteração da política de crédito significa o seguinte, significa verificar se vale a pena eu mudar a atual política de crédito da empresa. Então, normalmente, o que é que se faz? Se faz comparar as receitas e os custos de uma situação existente com os da situação proposta. Uma vez que eu faço essa comparação, depois eu tenho que fazer uma avaliação do meu investimento em contas a receber. Que num dos métodos que eu vou mostrar para vocês, você vai fazer a aplicação dessa fórmula aqui, que seria vendas a prazo, vezes o custo total, vezes o prazo médio de recebimento dividido pelas vendas totais. Uma outra maneira de você fazer isso daí é pela análise do fluxo de caixa marginal, onde o investimento em contas a receber se dá pela vendas a prazo, menos a provisão de devedores duvidosos, menos o lucro, vezes o prazo médio de recebimento. E uma terceira abordagem seria através do valor presente líquido. Que aí eu vou mostrar agora para vocês como é que isso funciona. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui o Excel. Então esse primeiro exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, ele se dá entre a comparação de fluxos de caixa, mas de uma maneira bem simples. Como é que ele vai funcionar? Então vamos admitir que hoje a tua empresa ela vende R$ 2.500 por mês. E no momento que você vende esses R$ 2.500, você tem uma perspectiva de recebê-lo em 30 dias.
Entendeu? E aí você está querendo fazer o quê? Você está querendo fazer uma proposta para que você aumente essas vendas de R$ 2.500 por mês para R$ 3.000 por mês. Entendeu? Então você quer saltar de 2.500 para 3.000. Então, como é que a coisa vai funcionar? Você vai querer oferecer um desconto de 10% para as suas vendas à vista. Então, ou seja, nessa nova modalidade aqui, as tuas vendas à vista elas vão corresponder a 75% do que você vender. E aí, a esse 75%, você vai conceder um desconto de 10%. Só que quando você fizer isso daqui, você vai ter uma provisão de devedores duvidosos de 1%. E aí você também vai ter, nessa nova situação, uma taxa de juros de 5% ao mês. E aí o que você quer avaliar é o seguinte, se vale a pena eu ir para essa nova proposta ou se não, se eu devo continuar do jeito que eu estou. Se eu continuar do jeito que eu estou, vocês vão olhar aqui para essa célula H4. O que é que ela diz? Que é justamente a minha situação original. O que ela está fazendo? A primeira parte da fórmula, que seria 1 menos o B7, o que é o B7? É justamente a minha taxa de devedores duvidosos, ou seja, são justamente os meus consumidores que vão ter dificuldade, que eu não vou conseguir receber esse dinheiro de volta. Então ela representa 1% de B2. Quem é B2? É justamente o quanto eu estou vendendo atualmente. Seria R$ 2.500. Só que esse valor aqui, quando eu pego 1 menos B7, que vai dar 0,99 vezes B2, eu vou estar achando o valor que eu vou receber daqui a 30 dias. Eu preciso saber quanto é que é o valor hoje. Então, eu trago ele para valor presente. Então, ou seja, o numerador aqui é o meu valor futuro. Quando eu divido por 1 mais B6, que é justamente a taxa de juros de 5%, eu estou trazendo ele para valor presente. Então, ou seja, se eu precisar contar com as minhas vendas, que eu demoro 30 dias para receber hoje, o valor presente dessas vendas é de R$ 2.357,14. Então, eu vendo R$ 2.500, mas descontado, que eu não vou receber devedores duvidosos, e descontado a taxa de juros, de antecipação dessas vendas, eu tenho em minha mão R$ 2.357,14. Esse resultado eu vou comparar com a proposta. Então, a minha proposta nova é de R$ 3.000. Para eu alcançar esses R$ 3.000, eu vou oferecer um desconto de 10% para vendas à vista. Então, o que é que acontece? Aqui na minha célula H2, eu tenho que, para eu alcançar esses R$ 3.000, ou seja, se eu oferecer esse desconto, eu dou um salto. Meu departamento de marketing fez essa avaliação, eu daria esse salto de 2.500 para 3.000. Então, eu tenho aqui R$ 3.000, só que esse 1 menos B5 significa o quê? O desconto, ou seja, ao quanto de receita eu estou renunciando para poder incrementar as vendas. Só que isso daqui eu estou querendo apostar que as pessoas, ao invés de comprar a prazo de mim, elas vão passar a comprar à vista. Ou seja, aqui eu tenho 100% de venda a prazo. Aqui 75% será à vista. Então eu pego B8 vezes D2, que é 75% de 3.000, vezes 90%, ou seja, eu só vai receber 90% desse recurso. Logo, eu teria na mão R$ 2.025. Seguindo aqui o raciocínio, agora vem a parte das vendas a prazo. Ou seja, 75% disso eu recebo à vista, 25% eu vou receber a prazo, que é justamente aqui 1 menos B8. Vezes esse 1 menos B7, o que é o B7? É justamente a minha provisão de devedores duvidosos. Vezes D2. Então, quando eu pego 1 menos B8 vezes D2, eu acho os 25% que eu vou receber a prazo. Vezes 1 menos B7, eu já estou descontando os devedores duvidosos, ou seja, aquele recurso que eu não vou receber nunca. E aí esse numerador vai me dar o quanto eu vou receber, tá entendendo? Para daqui a 30 dias. Só que eu quero saber quanto é que eu vou receber isso hoje. Então eu teria 1 mais B6, ou seja, estou descapitalizando aqui o valor, estou trazendo a valor presente, porque o numerador aqui é meu valor futuro.
Então, quando eu trago a valor presente, eu vou ter aqui R$ 707,14. Então, se eu adotar a proposta, eu vou estar recebendo no valor presente R$ 2.732,14. Enquanto que a minha proposta atual eu só recebo R$ 2.357,14. Logo, eu vou ter um resultado de R$ 375. Então, se eu adotar a nova proposta, eu vou ter um ganho de R$ 375. Então, por essa comparação, como nós vimos aqui no slide, ou seja, quando faço uma comparação entre receitas e custos, a comparação está me dizendo que eu devo o quê? Aceitar a nova proposta. Porque eu estou aumentando o valor da empresa com isso. Um outro exemplo que nós traremos aqui é justamente pela comparação de fluxos de caixa. Também considerando a partir de agora o investimento em contas a receber, que antes a gente não estava considerando. Então o livro traz o seguinte conjunto de exemplos aqui. A minha situação atual é que eu tenho receitas mensais de R$ 5.000, no qual metade eu recebo à vista e metade eu recebo a prazo. Prazo de 30 dias, ou seja, eu recebo daqui a um mês. A minha empresa eu tenho custos e despesas variáveis que representam 50% das minhas vendas mensais, ou seja, se eu vendo R$ 5.000, eu vou estar tendo custos e despesas variáveis na ordem de R$ 2.500. Minhas despesas fixas são de R$ 1.000. Aqui eu tenho uma provisão de devedores duvidosos de 1% do que eu vender a prazo. Então, na minha atual situação, eu vou ter R$ 25 que eu não vou receber nunca. Se eu fizer a análise da minha situação atual, que é justamente essa tabela aqui, o que é que eu vou verificar? Eu tenho aqui nesse primeiro momento o quanto eu vou ganhar à vista, o quanto eu vou ganhar a prazo, totalizando 5.000, daqui é meio a meio. E aqui os meus custos e despesas variáveis também eles são divididos de maneira proporcional. Provisão de devedores duvidosos ela é só relacionada às vendas a prazo. E aí aqui eu descubro a minha margem de contribuição, que é justamente a receita, menos o custo de despesa variável, menos a provisão de devedores duvidosos. E está a fórmula. Mesma coisa aqui. Tenho aqui minha margem de contribuição, que segue a mesma fórmula, ou seja, minha receita e deduzindo meus custos variáveis vai me sobrar R$ 2.475. Deduzidos os custos fixos, eu tenho um lucro operacional de R$ 1.475. Nesse sentido, me é elaborada uma proposta que é a seguinte: as minhas receitas mensais passariam a ao valor de R$ 6.000, ou seja, eu teria um aumento de R$ 1.000 nas minhas receitas. Só que com isso, essas novas receitas iriam acontecer da seguinte maneira: eu teria R$ 2.400 recebendo à vista, ou seja, 40% dessa nova receita estimada. E aí eu passaria a ter 60% dessa nova receita estimada a prazo. Nesse sentido, o meu custo de despesas variáveis continuaria sendo de 50% do valor da minha receita, ou seja, ela saltaria para R$ 3.000. O custo e as despesas fixas elas não vão mudar, só que aí a minha provisão para devedores duvidosos ela salta de 1% para 1,5%. Com isso, meu prazo médio de recebimento ele passaria a ser de 2 meses, ou seja, ao invés de eu receber com 30 dias, agora eu estou recebendo com 60 dias. Então, o que a gente vai averiguar agora é o seguinte: eu mudo para a proposta que me é oferecida. Então, o segundo passo vai ser elaborar o lucro operacional dessa segunda proposta. Então, eu tenho aqui R$ 2.400 que eu estou recebendo de receita à vista, R$ 3.600, R$ 3.000.
Já em relação a custos e despesas variáveis, ela vai acontecer de maneira proporcional. Então, se 40% é à vista, então meu custo de despesa variável vai ser em relação a essa proporção à vista. Ou seja, dos R$3.000, 40% vai estar ligado à receita à vista e os outros 60% à receita a prazo, como vocês estão vendo aqui. Como é receita à vista, a situação à vista, então não tem provisão do devedor duvidoso, mas aí a prazo 1,5%, como calculado anteriormente aqui na célula C7. Então, a minha margem de contribuição, aqui escrevendo a fórmula, é justamente a receita, menos custo de despesa variável, menos a provisão de devedores duvidosos, que aqui eu vou ter de R$1.200 e a prazo R$1.746. A soma desses dois vai dar R$2.946, tal como vocês estão vendo aqui. Custo fixo permanece a mesma, e aí meu lucro operacional saltaria para R$1.946. Então, o meu ganho em relação a isso é de, como vocês podem observar, a diferença entre 1946 e 1475. Aí eu tenho aqui um ganho de R$471. Só que é o seguinte, do jeito que está aí, eu não estou levando em consideração o volume de investimentos que eu vou ter no meu, nas minhas vendas, ou seja, no meu capital de giro. Então, como é que eu mensuro esse volume de investimentos? Por quê? Porque para eu ter esse ganho, eu vou ter que investir no meu capital de giro. E ao investir no meu capital de giro, isso vai me acarretar um custo. E aí eu preciso estimar o quanto seria o máximo desse custo, de tal maneira que eu não possa inviabilizar a minha mudança na minha política de crédito. Então, pelo primeiro método, seria pelo volume de duplicatas a receber. Que aí esse volume de duplicatas a receber, pessoal, será a aplicação dessa primeira fórmula aqui. Então, como é que isso se dá? O primeiro passo é descobrir qual é o meu volume atual. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Então, o meu volume atual, se eu for trabalhar de uma maneira bem simples, basta simplesmente eu pegar o valor que eu estou tendo a prazo e multiplicar pelo tempo que eu vou demorar para receber. Então, aqui eu tenho R$2.500 que eu estou vendendo a prazo, vezes 1, ou seja, enquanto eu não tiver esses R$2.500 na minha mão, eu preciso que eles estejam financiados. Que aí vocês vão ter que recordar quando vocês foram fazer a análise lá das lojas americanas, na segunda avaliação. Então, quem é que financia esse recurso? Justamente o capital de giro. E dentro do capital de giro tem a minha necessidade de investimento em giro. Então, é de lá que vai sair o recurso para poder financiar minha venda a prazo. Só que na situação proposta, como é que ela está? Eu pego R$3.600, só que cada vez que eu vender, eu vou demorar 2 meses para receber esses R$3.600. Então, na venda de um mês, eu vou ter R$3.600 que eu não vou receber, e quando eu vender no segundo mês, vai ter também mais R$3.600 que eu não vou receber. Então, só no terceiro mês que eu vou começar a receber os R$3.600 que eu tinha vendido no primeiro mês. Então, durante 2 meses, eu vou ter um desfalque de 2 vezes R$3.600, que precisa ser financiado pelo meu capital de giro. Logo, vou precisar de R$7.200. Então, se eu adotar a nova proposta, vou precisar de um acréscimo de investimento em giro de R$4.700. Então, se eu vou precisar desses R$4.700, eu preciso estimar quanto é que vai ser esse custo máximo. E esse custo máximo ele é estimado tão somente você pegando o valor do ganho que você tem ao mudar da proposta atual para a situação desejada, dividido, num primeiro momento, deixa eu só corrigir aqui a fórmula, depois eu vou mostrar por que ela foi para L. Então,
o custo máximo seria de 10%, ou seja, os juros envolvido cobrado do financiamento do meu investimento em giro não poderia passar de 10%, porque se ele passar, o custo que eu vou gastar vai ser acima de R$ 471, e aí se torna inviável. Só que essa primeira abordagem que vocês estão vendo aqui, ela tem uma falha. Por quê? Porque dentro desse valor financiado eu estou admitindo também uma parcela do lucro. E normalmente você tem que retirar essa parcela de lucro. Entendeu? E aí a gente vai utilizar a fórmula 2, justamente essa daqui, o qual eu mostrei aqui. Ó. Então, nessa configuração aqui, nessa nova configuração aqui, eu tenho que desconsiderar o lucro. Eu tenho que passar a desconsiderar o lucro. Então, como é que a coisa funciona? Então, nesse primeiro momento aqui, do volume de duplicatas a receber, então só deixando claro, a gente vai utilizar essa primeira fórmula aqui, que é uma tentativa de desconsiderar o lucro. Voltando aqui, então aqui está a aplicação direta da fórmula. B4 dividido por B2 seria justamente o quê? Eu estou querendo achar a proporção das minhas vendas a prazo no total das minhas vendas mensais. E aí eu multiplico pela soma de todos os meus custos. Então, se você observar aqui, ó, B5 é custo de despesas variáveis, B6 custo de despesas fixas e B7 justamente minha provisão de devedores duvidosos. Depois eu multiplico por B8. Quem é B8 é justamente o tempo que eu vou levar para receber esse recurso. Aqui ele ajusta de R$ 2.500 para R$ 1.762,50. Então, volume duplicados a receber, só confirmando, aplicação dessa primeira fórmula aqui. Mesma coisa eu faço aqui em relação ao proposto. Primeiro eu pego C4 dividido por C2, que é justamente R$ 3.600 dividido por 6.000, que é justamente a proporção do volume de vendas a prazo, vezes todos os meus custos, C5, 3.000, C6, 1.000, C7, 54, vezes o tempo que eu vou demorar para receber esse recurso. Aí ele ajusta de 7.200 para 4.864. E aí a diferença, ao invés de ser 4.700, é de 3.102,30. É por isso que aqui na fórmula estava anteriormente na L5. Então vamos trazer de volta aqui para L5. E aí o meu custo de capital ajustado, desconsiderando o lucro que eu vou ter, passa para ser 15,18%. Então, eu não preciso de R$ 4.700, mas sim de R$ 3.102,30. Então, esse recurso, os juros que vai incidir sobre ele, não pode ultrapassar 15,18%. Porque se ultrapassar, vai inviabilizar a proposta. E aqui eu consigo achar o custo de capital máximo que eu posso ter. Uma segunda proposta é a gente utilizar o que ele chama de fluxo de caixa marginal. E aí eu vou mostrar já já como é que eu cheguei a esses números aqui. Em relação ao fluxo de caixa marginal, isso significa o quê? Que eu tenho que montar a minha planilha de fluxo de caixa, semelhante como vocês viram lá em orçamento. Então, ao invés de utilizar essa fórmula, eu preciso montar a minha planilha de fluxo de caixa. E uma alternativa para eu montar minha planilha de fluxo de caixa, pessoal, sou eu utilizar essa segunda fórmula aqui. Entendeu? Então, antes de utilizar essa segunda fórmula aqui, vamos fazer pela montagem do fluxo de caixa. Então, como é que eu fiz aqui? Então, tem aqui um primeiro mês, o segundo mês, terceiro mês, o quarto mês aqui. Então, vamos admitir que no meu caixa não tenha nada, eu tenho R$0. Então, com R$0 eu tive recebimentos na ordem de R$2.500. E você me pergunta, tá, professor, de onde é que veio esses R$2.500? Veio justamente das minhas vendas à vista. Lembra que metade aqui ocorre à vista.
E aí, nesse primeiro momento, eu não tenho nenhuma venda a prazo. Então, só recebi R$ 2.500. Só que os meus pagamentos, eles sempre ocorrem à vista. Eu tenho que gastar aqui em relação ao meu custo de despesa variável, que está bem aqui, e em relação ao meu custo de despesas fixas, que também é aqui. Veja que não entrou nesse primeiro momento o que? O custo de devedores duvidosos, já que eu não vendi nada a prazo. E aí o meu caixa ele vai ter um déficit de R$ 1.000. Entrou no mês 2, eu já começo com um déficit de R$ 1.000. Só que aqui, eu novamente, como eu vendi, eu tenho mais R$ 2.500 de vendas à vista. E aqui eu tenho os R$ 2.500 do que eu vendi a prazo no mês 1. Deduzido de quem? Deduzido da minha provisão de devedores duvidosos. Então, ao invés de entrar 2.500, vai entrar 2.475. E aí eu passo a ter aqui um total de recebimentos de 4.975. E aqui as minhas despesas à vista elas continuam. Continuam sempre sendo R$ 3.500. E aí o meu caixa passa a ser de 475. Entrou aqui 475. E aqui o caixa ele começa a estabilizar. Veja só que aqui venda à vista, mais as vendas a prazo do mês anterior. E assim sucessivamente. Então, como é que serve essa análise do custo do fluxo de caixa marginal? Uma vez que eu tenho esses resultados aqui, a minha necessidade de investimento em duplicatas a receber, ela vai ser em função do mês que eu tenho o menor fluxo de caixa possível. Então, por isso que eu estimei aqui 4 meses para ficar bem destacado. Então, atualmente, a minha necessidade de investimento em duplicatas a receber, ela vai estar relacionada aos R$ 1.000, para justamente eu evitar ter esse déficit de caixa que eu estou tendo aqui. Então, vai ser do menor fluxo de caixa que eu tiver. Atualmente, eu tenho um déficit de R$ 1.000. O modelo anterior, ele sugeriria que eu tinha um déficit de R$ 1.762. No modelo proposto, eu faço a mesma coisa. Mês 1, 2, 3, 4. E aí, segue a mesma lógica. Começo com nada, recebo só R$ 2.400, que é o que eu vendi aqui à vista. Não tenho nenhuma venda a prazo. Os meus custos saltaram para R$ 4.000, que é R$ 3.000 de despesa variável, mais R$ 1.000 de despesa fixa. E aí, no primeiro mês, eu tenho um déficit de R$ 1.600. R$ 1.600, eles aparecem aqui no mês 2. Mais uma vez, eu vendi à vista R$ 2.400. Não recebi nada, por quê? Porque agora eu demoro 2 meses para receber o dinheiro. Diferentemente que anteriormente eu demorava 1 mês. E aí, novamente, eu tenho um déficit de R$ 4.000, R$ 3.000 de custo de despesa variável e R$ 1.000 custo de despesa à vista. Menos R$ 3.200, que é menos R$ 1.600, mais menos R$ 1.600. Começa aqui com menos R$ 3.200. Agora, vendo novamente R$ 2.400 à vista, só que agora eu começo a ter os recebimentos a prazo da minha primeira venda à vista que eu fiz aqui no mês 1. Deduzido da provisão de devedores duvidosos. Então, ao invés de eu receber R$ 3.600, eu vou receber R$ 3.546. Continuo tendo aqui R$ 4.000, mas veja em que meus recebimentos são de R$ 5.946. Então, eu vou começar a diminuir esse déficit que eu tenho aqui. Então, veja que diminuiu para 1.254. Vim para o mês 4 e aqui começou a estabilizar, porque aqui no mês 4 eu já estou começando a receber do mês 2. E aí, veja que aqui o saldo de caixa começou a ficar positivo. E aqui eu também faço a mesma análise, ou seja, eu vou procurar em que momento eu tenho o menor fluxo de caixa possível. Justamente R$ 3.200. Então aqui, se eu for para a situação proposta, eu vou precisar de um investimento em duplicados a receber da ordem de R$ 3.200, que é para justamente eu cobrir esse déficit de caixa que eu estou tendo aqui. E aí,
minha necessidade de investimento em giro vai para 2.200. Ela indo para 2.200, o que é que acontece? O meu custo máximo de capital de giro para poder financiar esses R$ 2.200 não pode ultrapassar 21,41%, que é justamente o ganho que eu estou tendo aqui. Se o custo de capital for acima disso aqui, isso vai neutralizar meus ganhos e aí não vale a pena eu mudar de proposta. Só que aí o que é que acontece? Por essa proposta aqui, eu não estou levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Que isso só vai ser sanado quando eu levar em consideração aqui o valor presente líquido. Se você não quiser montar o fluxo de caixa, você pode aplicar uma fórmula diretamente, que é justamente essa fórmula aqui. Você vai pegar as vendas a prazo, subtrair da tua provisão de devedores duvidosos, subtrair do teu lucro e multiplicar pelo prazo médio de recebimento. Que aí você já acha logo a tua necessidade de duplicados a receber, sem precisar montar todo o fluxo de caixa. Então, como é que isso funciona? Aqui está a aplicação diretamente da fórmula. Então, eu peguei aqui B4, que é justamente minhas vendas a prazo, menos B7, que é minha provisão de devedores duvidosos, menos o lucro que eu estou estimando ter, que é de 1.475, vezes o prazo médio de recebimento. Ou seja, eu cheguei nos R$ 1.000 que eu tinha encontrado aqui anteriormente. Mesma coisa faço aqui pelo proposto. Peguei aqui meu R$ 3.600, subtraí da minha provisão de devedores duvidosos, subtraí do lucro e multipliquei pelo prazo médio de recebimento. Cheguei nos R$ 3.200 que eu estimei anteriormente, nos mesmos R$ 2.200. Só que, como eu falei anteriormente, esse método aqui ele não leva em consideração o prazo, o valor do dinheiro no tempo. E aí nós vamos para o método 3, que é justamente o valor presente líquido. Então, no valor presente líquido, ele é o método mais completo. Ele leva em consideração tanto o volume de investimento em duplicados a receber, como o valor do dinheiro no tempo. Então, para isso, a gente faz aqui uma adaptação do método 2, eliminando o quê? Os saldos. Veja aqui que aqui tinha saldo inicial. O saldo inicial foi eliminado aqui. E o saldo final foi substituído pelo chamado fluxo de caixa mensal. E aqui eu estou considerando o mês 0, que é como se fosse um mês que eu estivesse montando o meu primeiro estoque e eu só vou começar a vender no mês seguinte. É como se eu tivesse montado meu estoque inicial. E aí você me pergunta, tá, professor, mas se eu não vendi, por que aparece custo de despesa variável? Porque eu produzi, mas eu não vendi nada. Então, o que seria de custo de mercadoria vendida, ele está lá armazenado no estoque. Então, nesse meu primeiro momento, o custo de despesa variável está representando o que eu estou gastando por manter meu produto no estoque. Então, você veja aqui que são exatamente as minhas despesas físicas que aconteciam, só que aqui eu não estou vendendo nada. Então, aqui é como se fosse o meu investimento inicial, que isso é um assunto quando eu for mostrar para vocês sobre investimento de capital, como é que a coisa funciona. Então, no meu mês 0, que seria o mês de constituição da empresa, eu só tive um caixa de R$ 3.500. E aqui no mês 1, ele acontece de maneira semelhante ao que foi visto aqui, saída de R$ 1.000, ou seja, meu caixa ainda está negativo R$ 1.000. Aí aqui o mês 2 fica 1.475 e a coisa vai eternamente admitindo que isso se mantenha. Então, para eu fazer uma avaliação correta do meu sistema atual de vendas, eu preciso saber quanto é que tudo isso aqui vale hoje. Ou seja, se eu quisesse pegar toda essa estrutura que ela caminha para o infinito, eu quisesse saber quanto é que ela vale hoje, eu preciso saber o valor presente líquido dela hoje. Então, como é que eu calculo isso daí? Então, eu montei para vocês aqui uma fórmula que é a seguinte. Então, vamos entender essa fórmula aqui. O primeiro passo dessa fórmula é justamente W11. O que é W11? É justamente quanto é o valor hoje, no instante zero, ou seja, o valor presente. Então, você traz logo que é R$ 3.500. O que eu vou fazer aqui em seguida é justamente trazer os valores seguintes para o valor presente.
Então, se eu quiser, eu não posso pegar esse valor de R$ 1.000 e comparar diretamente aqui com R$ 3.500, porque eles estão em épocas diferentes. Eu não posso pegar esses 1.475 aqui e comparar com esses R$ 1.000 e R$ 3.500, porque eles estão em épocas diferentes. Então, tal como você já viu em matemática financeira, eu tenho que trazer todo mundo para valor presente para poder fazer uma devida comparação. E é o que o resto da fórmula vai fazer aqui agora. A segunda parte da fórmula, ela está trazendo para valor presente os R$ 1.000, onde eu estou considerando aqui uma taxa de 10% ao mês, e aqui o período que é somente um mês, ou seja, do mês 1 para o mês 0, e esse menos x11 é justamente os R$ 1.000 que eu estou trazendo aqui. Então, aqui nesse momento eu estou trazendo justamente o valor presente de 1.000. E aqui em seguida, gente, o que eu estou fazendo é trazendo uma perpetuidade, que vocês também já viram isso em matemática financeira. O que é a perpetuidade, gente? Se você observar aqui, esses 1.475, se eu for levar para infinito, ele vai tender a repetir, admitindo que esse cenário não mude. Então, para eu saber o valor presente desses 1.475, ou seja, dessa perpetuidade, basta eu somente dividir pelo valor da taxa, ou seja, só por 0,1. Só que quando eu fizer isso, gente, eu vou estar achando o valor da perpetuidade para o mês 1. E eu preciso trazer a perpetuidade para o mês 0. Então, para isso, ou seja, o resultado da perpetuidade eu divido por 1,1, que é a maneira de você trazer para o valor presente. E aí, a minha atual estrutura de vendas a prazo, ou seja, essa minha atual estrutura de vendas a prazo e também de vendas à vista, é importante falar isso, ou seja, quanto é que vale tudo isso daqui hoje? Então, toda essa minha estrutura aqui, ela vale hoje R$ 9.000. Justamente que está aqui no atual. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a situação proposta. Eu preciso saber quanto é que vale toda a minha situação proposta hoje. Então, vem aqui, eu faço aqui a mesma avaliação, ou seja, no mês 0 eu não estou vendendo nada, só que aí meus custos passam a ser de R$ 4.000. E aí eu faço o desenvolvimento dessa estrutura aqui, desconsiderando os saldos. Então, você perceba aqui, ó, R$ 4.000, 1.600, 1.600, e aqui eu consigo normalizar, que é quando eu começo a receber as vendas 2 meses depois. Então, como é que eu trago todos esses fluxos de caixa aqui para eu fazer uma única comparação? Então, aqui no proposto, a primeira parte da fórmula é o W21, que é justamente os menos R$ 4.000, que ele já está no mês 0, então não acontece nada. Em seguida, eu quero trazer esses dois valores aqui de R$ 1.600, que eu posso interpretá-los como ele fosse uma prestação. Ou seja, eu tive 2 pagamentos de R$ 1.600, eu quero saber quanto é que eles valem hoje. Então, estou aqui usando a fórmula VP, considerando também uma taxa de 10%, em 2 períodos, só que aqui esse menos x21, ele está sendo levado em consideração como se ele fosse uma prestação. E aí eu consigo trazê-lo a valor presente. Ou seja, nessa fórmula aqui eu já estou trazendo a valor presente, logo os R$ 2.600. Os R$ 2.600. E aí eu preciso também agora trazer a minha perpetuidade, porque veja que esse valor, se eu continuar aqui, ele vai até o infinito. Então, eu tenho aqui Z21, que é justamente 1946, dividido o 0,1. Só que na hora que eu fizer isso, eu estou trazendo essa perpetuidade aqui para o mês 2. E eu preciso trazer depois do mês 2 para o mês 0. Basta, então, dividir por 1,1 elevado ao quadrado. Ou seja, que aqui eu estou pegando o valor futuro daqui e levando para o mês 0. Uma vez que eu faço isso, eu tenho que a minha situação proposta, se eu trouxer a valor presente, eu vou ter um ganho de R$ 9.305,79. Então, eu vou ter um ganho de R$ 305,79. Então, por esse resultado, como o valor proposto é maior que o valor atual, eu vou adotar o valor proposto. E aí, essa situação de avaliação pelo método presente líquido é o mais recomendado, por quê? Porque ao mesmo tempo ela leva em consideração a estrutura
de vendas à vista, a estrutura de vendas a prazo, ele leva em consideração o custo de capital, no nosso exemplo foi de 10%, e ele também leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, toda vez que você for fazer uma análise de mudança de crédito, qual é a recomendação? É você montar o fluxo de caixa das suas vendas a prazo, para a situação que você tem hoje, a situação que você tem proposta, calcular o valor presente líquido de todos esses fluxos de caixa, e aí você vai tomar a seguinte decisão. Se o proposto for maior que o atual, você aceita. Se não, você rejeita. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, a gente agora vai falar sobre concessão de crédito. Em relação à concessão de crédito, pessoal, ela, diferentemente da política de crédito que funciona para a empresa toda, a concessão de crédito ela é uma análise de cada cliente que vai lhe pedir uma venda a prazo. E normalmente essa concessão de crédito ela fica mais clara de ser entendida quando esse cliente ele é um cliente bancário. Então imagine você que está indo ao banco pedir dinheiro emprestado. Você é cliente do banco e o banco vai fazer a avaliação se vai ou não emprestar esse dinheiro para você. Então, no momento inicial, ela vai envolver o que a gente chama dos 5 Cs do crédito, que são justamente caráter, capacidade, capital, condições e colateral, também conhecida como garantias. Então, o que é o caráter? Então, você vai avaliar o desejo do camarada realmente efetuar o pagamento. E isso você avalia a partir do histórico do teu cliente. Entendeu? Então, normalmente, uma pessoa que busca a renegociação, que ela, numa concessão de crédito anterior, ela pagou tudo bem direitinho, então você já está, de certo modo, avaliando o caráter dessa pessoa. Então, quando a pessoa procura o banco para querer fazer uma renegociação, você também está avaliando o caráter dessa pessoa. Capacidade é quando você está fazendo uma avaliação do desempenho econômico-financeiro daquele teu cliente para efetuar o pagamento, ou seja, o quanto de caixa ele consegue produzir por mês para efetuar o pagamento. Então, tornando isso em termos práticos hoje em dia, como é que a coisa funciona? Você só pode emprestar dinheiro em até no máximo 30% da receita mensal da pessoa, para que ela tenha uma capacidade de pagamento de sobra de 70%. Então, o que você está olhando? Você não está olhando os 30%, você está olhando os 70%. Então, de preferência, a capacidade está vinculada ao quanto de caixa potencial a pessoa tem que pode ser usado para quitar a dívida. Então, hoje em dia, levando em consideração essa restrição que se tem, você tem que ter no mínimo 70% de capacidade para pagar a dívida. Capital, aí é a tua questão patrimonial, ou seja, que tipo de patrimônio você tem que possa ser oferecido, assim, que possa ser mostrado. Ele não está sendo nem sendo oferecido ainda em garantia. Capital é justamente todo o patrimônio que você tem. Então, já levando aqui em relação ao colateral, a partir do que você tem, o que você pode oferecer em caso você não pagar. E, por fim, as condições, ela leva em consideração o cenário atual macroeconômico, melhor dizendo, o cenário macroeconômico no qual o cliente se envolve. Entendeu? Ou seja, o país está em recessão, não está em recessão, porque isso pode implicar numa possível demissão ou não do teu cliente. Só que, o que é que acontece? Tudo isso daqui tem um caráter muito subjetivo. E aí, as empresas procuram utilizar sistemas de pontuação para meio que eliminar essa subjetividade da análise da concessão de crédito. E aí, normalmente, isso vai recair em análises estatísticas. Então, para você fazer análise estatística, você precisa ter um banco de dados passado do relacionamento com seus clientes. E aí eu estou trazendo aqui alguns exemplos de ferramentas estatísticas das mais iniciais e mais simples, que seria a análise discriminante, passando pela regressão logística e chegando até a modernidade de hoje, que é o uso de redes neurais artificiais para poder, a partir dos dados do cliente,
fazer uma determinação se concede ou não crédito a ele. Só que como isso foge do escopo da disciplina, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma simulação de como é que você poderia conceder crédito ou não para um consumidor a partir da chamada regra do Q quadrado mínimo, que envolve essa fórmula aqui, que aqui o Q quadrado mínimo é uma multiplicação dessa fórmula matricial aqui, que envolve a diferença dos dados do cliente em relação a um valor médio do teu banco de dados, multiplicado pela covariância, pela matriz inversa da covariância desse teu conjunto de dados que você vai avaliar, e multiplicado novamente pela transposta da diferença dos dados do teu novo cliente em relação ao conjunto de dados que você já possui. E isso daqui também tem uma fórmula que ela pode ser ajustada, que isso vai em função do valor que quadrado que você acabou de calcular aqui, somado ao logaritmo natural da tua matriz de covariância, aqui é a matriz inversa e aqui é a matriz de covariância, menos 2 vezes o logaritmo natural da proporção entre devedores, entre não pagadores e pagadores. Então, a partir dessa fórmula, vamos agora para uma questão prática, para vocês entenderem melhor como é que seria essa simulação da regra do Q quadrado mínimo. Voltei aqui para o Excel. Então, vamos lá. Esse primeiro banco de dados que eu estou mostrando aqui para vocês está disponível no capítulo 5. Entendeu? Então, eu tenho aqui um histórico de 50 clientes que se relacionam comigo. E aqui eu tenho 3 variáveis que eu levo em consideração para fazer a avaliação do meu cliente. Entendeu? No livro, infelizmente, ele não diz que variáveis são essas, então vamos admitir que sejam variáveis do tipo a renda do consumidor, a idade do consumidor, o tempo de serviço que ele está na empresa e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho meu cliente 1, cliente 2 e isso vai até o meu cliente de número 50. E aqui estão os dados para cada um desses clientes e aqui está a situação que os clientes estão em relação à minha empresa. Então, eu tenho 10 clientes insolventes e eu tenho 40 clientes classificados como solventes. Então, essa informação aqui eu tenho. Certo? Isso é de domínio, isso é de conhecimento meu. E aí chegou na minha empresa um cliente aqui que eu chamei de C. E aí eu fiz o preenchimento do cadastro dele e cheguei aqui para esses seguintes dados. 0,5 para a variável x1, 33 para a variável x2 e 4,5 para a variável x3. A grande pergunta é a seguinte: com essas informações que eu tenho aqui, eu classifico ele como solvente ou não? Ou seja, eu empresto dinheiro para ele ou não? Então, essa é uma grande pergunta que as empresas, principalmente que concedem crédito, fazem. E aí, a partir dos dados que eu já tenho, e por isso, mais uma vez, eu falo, quanto mais dados, quanto maior o teu banco de dados, mais preciso vai ser a avaliação de futuros novos clientes. Então, como é que a partir dos dados que eu tenho, eu vou avaliar esse novo cliente aqui? Primeiro passo, pessoal, que eu tenho que fazer é meio que calcular as médias dessas variáveis, tanto para os clientes insolventes como também para os clientes solventes. E aí eu vou estar usando essa primeira planilha aqui que eu estou chamando de concessão de crédito para o cliente C, admitindo uma única matriz de covariância. Que aí nós vamos chegar agora para ver o que é isso daí. Então, o primeiro passo é calcular as médias. Então, eu tenho aqui nesse meu banco de dados uma mistura de clientes insolventes e clientes solventes. E aí eu utilizo a fórmula aqui no Excel chamada de média C. Então, ou seja, ele só vai calcular a média aritmética a partir de um conjunto de informações. Ok? Então, o média C, ele só vai calcular a média a partir de determinado critério que eu estabelecer.
Então, vou aqui abrir o parênteses. A primeira coisa que ele pede é o intervalo. Eu quero levar em consideração. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui da classificação do meu banco de dados. Até aqui o solvente. Ponto e vírgula, e eu travo aqui ambas as células. Aí ele está me perguntando depois qual é o critério que eu tenho que adotar. E aí eu vou usar insolvente. Lembre de colocar entre aspas. E depois ele está perguntando qual é o intervalo que eu tenho que considerar. E aí eu venho aqui, ó, e seleciono todo mundo do meu banco de dados. Aí aqui eu não preciso travar. E aí, agora como só a primeira parte está travada, eu consigo calcular aqui a média das variáveis dos clientes insolventes. Faço a mesma coisa aqui para média se. Eu seleciono esse mesmo intervalo. Ponto e vírgula. Travo as células. Entre aspas, agora eu digito solvente. Fecho. Ponto e vírgula. E aí agora seleciono a variável x1 até o final aqui do banco de dados do meu cliente 50. Como está travado aqui, agora eu arrasto para as demais variáveis. Então, com isso, pessoal, eu já separei aqui justamente qual é a média dos clientes insolventes e qual é a média dos clientes solventes para cada uma dessas variáveis. Então, veja aqui que em relação a x1 e x2, os valores dos clientes solventes são maiores. Veja aqui que em relação a x3, os valores dos clientes insolventes são maiores. O passo agora aqui, gente, é a gente calcular a nossa matriz de covariância. Ou seja, eu estou querendo encontrar aqui agora esse S elevado a menos 1 W aqui. Então, eu quero achar a matriz inversa das covariâncias. Então, como é que a coisa funciona aqui? Primeiro, o que é covariância? Covariância ela é uma medida semelhante à variância, que ela vai te dizer o seguinte: se a variável x sobe, por exemplo, se x1 está subindo, x2 também está subindo, se x1 está descendo, x2 também está descendo, é isso que a covariância vai medir, um valor que mostre a intensidade dessa subida ou dessa descida entre duas variáveis. Quando eu calculo a covariância da própria variável, eu estou encontrando a variância. Certo? Então, como é que a gente calcula aqui no Excel? Vocês vão digitar aqui igual. Vocês vão digitar aqui, ó, covariação. Vocês vão pegar esse primeiro aqui, que é covariação.p. Então, você clica aqui. E aí ele vai pedir duas matrizes. Então, a primeira matriz você vai marcar x1. Vai até lá embaixo. Ponto e vírgula. E aí marca x1 de novo. Se você observar aqui, ó, vai aparecer duas vezes. Só que aí você trava o primeiro. A primeira matriz. A segunda você não trava. Se você fizer isso, aí você arrasta aqui na linha. E ele já vai, ó, calculando automaticamente para você. E perceba aqui, ó, x1 e x2. Tá? À medida que x1 sobe, x2 também sobe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o valor é positivo. Já que em relação a x3, à medida que x1 sobe, x3 diminui. Por que eu consigo dizer isso? Porque ela é negativa. Então, você clicou aqui entre x2 e x2, faz a mesma coisa. Igual, covariação. Vai selecionar x2.
Você seleciona novamente x2. Trava somente o primeiro. Certo? E aí você arrasta tanto para a tua direita como para a tua esquerda. Veja que ele calculou aqui. Perceba que aqui esse valor que eu tinha calculado, ele reapareceu aqui. Isso significa o quê? Que essa matriz que a gente está calculando ela é uma matriz triangular. Ou seja, vocês verão aqui que os valores aqui de cima vão ser iguais aos valores aqui de baixo. Vem aqui em x3, clica aqui em covariação. Vou marcar lá x3. Ponto e vírgula. Marco x3 novamente. E aí aqui eu arrasto para a minha esquerda. Você veja aqui ó, que os valores aqui embaixo são iguais aos valores aqui em cima. Então eu tenho aqui a minha matriz de covariância. Só que o problema pede é achar a matriz inversa de covariância. Então como é que você faz isso daqui? Aqui nessa primeira célula, que eu estou marcando aqui x1, x1, vocês vão digitar igual matriz inverso. Você vai selecionar toda a matriz de covariância. Fecha parêntese e Enter. Só que aí, a matriz inversa ela vai ser igual também à matriz em covariância em relação às suas dimensões. Então, aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, porque eu só tenho 3 variáveis. Se eu tivesse 4 variáveis, eu teria 4 por 4 e assim por diante. Aqui também precisa ser uma matriz 3 por 3. Então, como é que eu faço para enxergar toda a matriz 3 por 3? Então, primeiro você vai selecionar todos os espaços o qual caberia essa matriz. Primeiro seleciona assim. Depois você aperta F2 e vai abrir a fórmula. E aí, para que o Excel termine de preencher a matriz, você vai apertar em conjunto, ao mesmo tempo, Ctrl, Shift e Enter. Na hora que fizer isso, gente, ele preenche automaticamente a minha matriz inversa de covariância. Então, da fórmula, eu já tenho aqui o S menos 1W. Agora eu preciso encontrar o X. Na hora que eu encontrar esse X, automaticamente eu encontro esse outro X aqui. Como é que eu vou encontrar o X? Uma parte da fórmula de X eu já encontrei, que é justamente a diferença. Então aqui, como é que eu faço? Eu digito aqui igual. Preciso saber quem é X1 do meu cliente C. Está lá embaixo. Clica aqui em X1. Eu quero saber o quão diferente o valor de X1 de C é da média da variável X1. Entendeu? Em relação aos clientes insolventes. Mesma coisa eu faço aqui. Ó. Eu quero saber o quão o x2 de C vai ser diferente do x2 aqui dos insolventes. Mesma coisa aqui, eu quero saber o quão diferente o valor que eu coletei de C é diferente aqui dos insolventes. Então, o que é que nesse momento eu estou fazendo? Eu estou querendo fazer uma avaliação para ver se o cliente C, ou seja, se os dados do cliente C se parecem com os dados dos clientes que eu já tenho documentado que são insolventes. Então, eu já achei aqui o X. Entendeu? E aí, se você observar aqui, automaticamente ele já está calculando o X transposto, que é justamente aqui, se você observar, o X ele está na horizontal. E aqui eu transformei ele na vertical. Que isso faz parte do que a gente chama da álgebra matricial. Então, voltando aqui, essa multiplicação que a gente está fazendo aqui, pessoal, não são de variáveis, mas sim de matrizes. Certo? Então, pegar uma matriz, multiplicar por outra matriz e depois multiplicar por uma outra matriz de novo para chegar a um valor único.
Então, na hora que eu fiz aqui, ele já está prontinho aqui. Então, como é que eu faço aqui? É pela função transpor, que vocês estão vendo aqui. E aí, agora eu vou fazer a primeira parte daqui, porque para fazer no Excel eu tenho que fazer em duas etapas. Primeiro eu tenho que pegar x e multiplicar pela matriz inversa das covariâncias. Aí eu vou ter um resultado. Aí eu vou pegar esse resultado e depois multiplicar pelo transpor. Ou seja, que é essa matriz transporta de x aqui. Então, o primeiro resultado vai estar aqui nesse conjunto de dados para depois eu chegar aqui. Então, vou digitar aqui igual a matriz multi, que aqui são uma multiplicação de matrizes. Então, o primeiro passo eu pego quem é x, que está bem aqui, multiplico pela matriz inversa de covariâncias. Fiz isso. Na hora que eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar três valores, gente. Então, eu seleciono aqui essas três células, aperto F2, Ctrl Shift Enter. E aí eu tenho meus resultados, ou seja, eu tenho aqui o primeiro resultado da multiplicação. Então, esse valor vezes esse. Agora eu vou terminar o resultado bem aqui. Matriz multi. Pegar esse resultado aqui, a matriz, e multiplicar por essa outra matriz. Aí eu tenho o resultado do meu Q quadrado para o cliente C. Eu digo que ele é insolvente? Ainda não. Ou seja, esse daqui é o resultado do quão o cliente C se parece com a minha base de dados de clientes insolventes. Agora eu tenho que fazer também a mesma coisa para admitindo que C seja solvente. E aí a minha classificação vai ser o seguinte: o cliente C vai pertencer ao grupo que tiver o menor Q quadrado aqui. Então, só tenho aqui para o desinsolvente. Agora eu vou para o solvente. Então, faço a mesma coisa. Pego o valor aqui de C e subtraio da média agora dos solventes. Então, vou lá e subtraio dos solventes. Então, ele já ajustou aqui a minha transposta. Aqui eu já vou agora fazer a parte da multiplicação, uma vez que eu já tenho as matrizes de covariância aqui. Então, vai ser igual a matriz multi. Seleciono aqui o x. E seleciono a matriz inversa. Para ver todo o resultado da matriz, eu seleciono essas três células. F2. Ctrl Shift Enter. E para finalizar o resultado, o que eu faço aqui? Igual a matriz multi. Seleciono esse primeiro resultado aqui. Depois aqui a minha transposta. E aí eu tenho o resultado para os solventes. Então, como é que eu vou classificar o C? Vai ser uma simples operação de se. Então, se esse resultado for menor que esse outro resultado aqui, então C será insolvente. Porque quanto menor o resultado do Q quadrado, mais parecido aquele meu cliente vai ser em relação ao grupo. Do contrário, ele vai ser o quê? Solvente. E com isso, eu classifico o cliente C como sendo um cliente insolvente. Ou seja, esses dados de C me levam a crer que ele não vai ser um bom pagador. Então, logo, eu não concedo crédito a ele. Então, ou seja, a partir do teste do Q quadrado mínimo, eu consigo atribuir um critério objetivo para decidir como é que eu classifico o meu cliente. E aqui, gente, eu fiz aqui uma expansão
que é a do livro, no qual ele considera outros clientes aqui. Ó. Então, aqui eu só fiz uma expansão, isso aqui já vai estar pronto para vocês. Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? Primeiro, eu tenho dois problemas aqui. Primeiro, eu estou admitindo que a matriz de covariância dos insolventes é a mesma dos solventes. Esse é o primeiro problema. E eu tenho um segundo problema, é que eu tenho 10 clientes insolventes e eu tenho 40 clientes solventes. Ou seja, os grupos não são proporcionalmente semelhantes. E o que é que isso pode impactar? Isso pode impactar em eu fazer uma classificação errada do cliente C. Eu posso estar dizendo que ele é insolvente quando, na verdade, ele pode ser solvente. Vamos ver se isso é verdade? Então, com isso, eu vou utilizar agora essa segunda parte da fórmula, ou seja, essa primeira parte aqui eu já tenho. Tá entendendo? Tenho? Não, não tenho. Por quê? Porque aqui ele foi calculado admitindo que essa matriz de covariância era a mesma. Então, eu teria que recalcular essa matriz de covariância para poder achar um novo Q quadrado para cada situação e aplicar os fatores de correção aqui. Então, como é que eu faço isso no Excel? Eu venho aqui para essa planilha nova chamada crédito C diferente e aí a gente vai repetir alguns comandos aqui. Aqui um Ctrl C. Aqui Ctrl V. Porque isso não vai se alterar. Continua em relação ao cliente C aqui. Ó. Aqui eu já não tenho mais essa classificação. Então, já ganhei tempo aqui. Em relação à diferença, também posso ir lá na planilha anterior e copiar. Também já ganhei tempo aqui. Mesma coisa aqui para os solventes. Também já ganhei tempo aqui. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso reclassificar essas matrizes. Então, como é que eu faço? Para minha sorte, eu já tenho aqui organizado em quem é insolvente e em quem é solvente. Então, o interessante é você já ter essa organização aqui. Então, o que é que eu faço? Venho aqui, uso o comando covariação.p. E aí, agora, gente, eu só vou selecionar quem é insolvente. Repetir todo aquele processo anterior que eu tinha feito. Vou manter aqui x1. Vou montar agora aqui para x2. Somente quem é insolvente. Trava aqui a primeira parte. Aí eu arrasto tanto para um lado como para outro. E venho aqui para x3, igual a covariação P. Só seleciono quem é insolvente. E aí eu tenho aqui minha matriz de covariância somente para os insolventes. Para calcular a matriz inversa é bem rápido. Igual a matriz inverso. Seleciono aqui. Seleciono todas essas células. F2, depois Ctrl Shift Enter. Ele já calcula minha matriz de covariância inversa. Faço agora a mesma coisa aqui para os solventes. Covariação. Agora só me interessa os solventes. Eu venho aqui, ponto e vírgula, digito C13, 2 pontos, C52. Fecho. Travo a primeira matriz. Arrasto aqui. Venho aqui para x2, faço a mesma coisa. P.
Só vou procurar os solventes. Ponto e vírgula, digito novamente D13, dois pontos, D52. Travo aqui a primeira célula. Primeira célula não, primeiro conjunto de matrizes. Arrasto para a direita e depois para a esquerda. Faço a mesma coisa aqui, covariação. E aí eu seleciono somente os solventes da variável x3. 13, dois pontos, é 52. Trava aqui a primeira parte. E aí eu arrasto ao final. Para calcular a minha matriz inversa de covariâncias, eu digito matriz inverso, seleciono aqui, Enter, seleciono todas essas células aqui, F2, Ctrl Shift Enter. Eu tenho a minha matriz inversa. Para provar que a matriz de covariâncias dos solventes é diferente da dos insolventes, a gente vai calcular o seu determinante. Então, matriz determ, seleciono aqui a matriz de covariância dos insolventes, a matriz determ, matriz de covariância dos solventes. Veja como os valores, gente, são bastante diferentes. Então, por essa saída, muito provavelmente eu tenha classificado errado o meu cliente C. Vamos ver? Então, aplicando a fórmula, primeiro passo é igual a matriz, ponto multi, seleciona aqui, ponto e vírgula, matriz inversa de covariância dos insolventes, seleciona essa matriz aqui, Enter, seleciona essas três linhas, F2, Ctrl Shift Enter, agora eu vou achar o meu Q quadrado aqui, matriz, ponto multi, seleciono esses dados, ponto e vírgula, seleciono esse outro conjunto de dados aqui. Deu 33,917. Anteriormente tinha dado 2,073. Vamos agora para os solventes. Primeiro passo igual a matriz, ponto multi, seleciono aqui o X. A matriz inversa da covariância dos solventes. Seleciono essas três células. F2, Ctrl Shift Enter. Agora aqui para finalizar é igual a matriz multi. Seleciono esse conjunto de dados. Ponto e vírgula. Seleciono esse outro conjunto de dados aqui. Veja, gente, que agora o resultado do Q quadrado dos solventes foi menor que o resultado dos insolventes. Então, de fato, o meu cliente C, ele não tende a ser insolvente, mas sim ele tende a ser solvente, ou seja, eu estaria negando um crédito para um bom pagador. Então, para finalizar, eu achei o meu novo Q quadrado. Agora eu tenho que completar a fórmula aqui para eu ter certeza que meu cliente ele é um bom pagador. Então aqui eu somo com o logaritmo natural do determinante da matriz de covariância do insolvente barra solvente, a depender do caso,
menos 2 vezes o logaritmo da proporção. Então, o que é que está faltando a calcular aqui? A proporção. Então, eu vou colocar aqui mais uma coluna. Eu vou chamar aqui de P. Como é que eu vou calcular isso? Vou igual a ponto si. Nesse primeiro momento, eu quero que ele conte de todo o meu conjunto de dados quantos insolventes eu tenho. Eu já sei que são 10, mas digamos se eu tivesse com um banco de dados de 500, 1.000, de 1 milhão, você precisaria saber. Dividido por conte valores de todo o meu banco de dados. Então, feito isso, eu consigo achar a minha proporção, que é de 20%. Então, posso travar aqui os valores das matrizes. Aí eu arrasto aqui para baixo e aqui eu só basta corrigir para solvente. Aí eu tenho 80%. Como é que eu calculo o que quadrado ajustado? Então, vou criar uma nova coluna aqui. Eu vou digitar aqui, vou arrastar aqui, ó, só para aproveitar o texto, chamar de ajustado. E aí agora eu aplico a fórmula. É igual a o que quadrado mais o logaritmo natural do determinante dos insolventes menos 2 vezes o logaritmo natural da proporção, que é de 20%. Então veja que ele foi ajustado de 33,917 para 37,65, porque aqui agora ele está levando em consideração que a matriz de covariância ela é diferente e o tamanho do número de insolventes ele não é proporcionalmente igual ao de solventes. Mesma coisa eu faço aqui, igual ao que quadrado mais o logaritmo natural do determinante agora de solventes menos 2 vezes o logaritmo natural da proporção, que é de 80%. Veja que ele ajustou aqui o valor, mas se vocês prestarem atenção, ele continua menor. Então, você veja aqui deu 15,237, aqui 37,65. Então, logo o meu cliente C ele não é insolvente, ele é solvente, ou seja, ele é um bom pagador. Então, aqui ó, eu corrijo. Igual a si. Vou lá no que quadrado ajustado. Se esse valor for menor esse outro valor aqui, ele é insolvente. Se não, ele é solvente. Então, isso daqui, gente, foi uma ilustração de como é que você faria uma análise de crédito. Aqui eu estou utilizando o método do que quadrado mínimo porque ele permite eu exemplificar para vocês o que, por exemplo, um grande sistema de computação num banco faria utilizando redes neurais. Ou seja, ele pega um conjunto de dados numéricos do teu cliente e a partir desse conjunto de dados, em comparação com o histórico que ele já possui, ele traz a classificação do teu cliente. Que de maneira completa você consegue ver aqui para demais exemplos que o livro traz. E aqui também você conseguirá ver de maneira ajustada para demais clientes que o livro também traz. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, essa primeira parte da aula de hoje, certo? Que vai do item 5.1 ao item 5.6 do livro, ok?
Na próxima aula, eu já começo a trazer para vocês a análise de avaliação de estoques. Muito obrigado, até mais.